Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Gravando mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai estar redescobrindo um novo álbum aqui, né? O segundo vídeo da série, né? De redescobrindo um disco, né? Onde eu seleciono um determinado disco de uma banda e vou redescobrir ele, né? Eu vou mostrar em detalhes curiosidades, fatos relacionados ao álbum, né? E hoje a gente vai falar de um grande álbum, de uma grande banda, né, que marcou muito os anos 80. E o álbum escolhido para esse vídeo é o Prisoners in Paradise, do Europe. Depois do lançamento desse álbum que a banda encerrou as atividades, então a gente vai estar falando em detalhes desse grande disco lançado pelo Europe. Lançado em setembro de 1991, Prisoners in Paradise é o quinto álbum de estúdio da banda. Prisoners in Paradise certamente foi um álbum injustiçado, né? Porque ele é um excelente álbum, ele tem excelentes canções, ele conta aí com um grande hit, né? I'll Cry For You. E infelizmente esse álbum não repetiu o sucesso dos anteriores, né? Porque infelizmente ele teve apenas um defeito, um erro, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. E após, né, o lançamento desse álbum, né, em 1992, culminou aí com o término da banda, né? Ela voltaria às atividades somente muitos anos depois, mas realmente esse álbum aqui eu considero injustiçado, né? Porque ele é um grande álbum e eu recomendo aí para você que não conhece ir atrás desse material, escutar, porque vale a pena. Prisoners in Paradise, como dito, é o quinto álbum de estúdio da banda. Então ele foi sucessor de dois grandes clássicos, né, da banda. O excelente The Final Countdown, lançado em 1986, né, um sucesso comercial no mundo inteiro. Esse é o terceiro álbum de estúdio da banda, multiplatinado, né, The Final Countdown. E 2 anos depois, em 1988, a banda lançaria o Out of This World, também um grande álbum, também com bastante sucesso ainda comercial, né? E o Prisoners in Paradise, o quinto álbum de estúdio, tinha a missão de continuar esse legado, né, de muito sucesso da banda, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. Então, infelizmente, o grande erro, o grande defeito desse álbum, por assim dizer, é que ele foi lançado na época errada, né? Ele foi lançado no segundo semestre de 1991. E o mundo da música estava passando por grandes transformações, né? Principalmente no rock, né? Onde o movimento grunge estava estourando no mundo inteiro e ocorreu aí que várias bandas, né? Principalmente de hard rock, não tiveram mais espaço, né? Elas simplesmente, de grandes bandas, de lotando estádio, parecia assim que tudo estava acabando, né? Não tinha mais lugar para tocar na rádio, não tinha, as vendas despencaram. Infelizmente o Europe também foi uma banda que não resistiu a esse processo todo, né? Porque o movimento grunge ele foi realmente avassalador, né? Ele foi arrastando aí bandas, né, que tinham um sucesso comercial enorme para simplesmente sumirem do mapa, né? Infelizmente foi o que aconteceu também com o Europe, né? Depois aí da turnê, né, de 1992, de promoção desse álbum aqui, a banda acabou encerrando as atividades, né? Não por falta de qualidade nas composições, longe disso. Esse material aqui eu considero muito bom, uma obra de arte mesmo do Europe. E só que realmente ele foi lançado numa época errada, né? Que o mundo da música estava voltado para uma outra vertente de rock, né? E que infelizmente não só essa banda como várias outras tiveram muitos problemas e não conseguiram aí se manter, né, no mainstream, né? Depois de, porque que é conhecido, né, que
nos anos 80 as bandas de hard e heavy elas estavam aí no topo, né? Principalmente de hard rock, né? Eram bandas aí que eram o que tocava nas rádios e tudo mais, né? E infelizmente esse cenário mudou, né? Início dos anos 90 e foi bem difícil para essas bandas, né? Então, para se ter uma ideia do quão impactante foi isso, a gente vai falar das vendas, né? De como foi as vendas aí, né? Então a gente vai voltar aí para os álbuns anteriores, né? Então, para se ter uma ideia da diferença, né? Claro que o The Final Countdown foi um sucesso mundial, né? A faixa que dá nome ao álbum, ela tocou por tudo. Então esse álbum aqui também ele foi muito acima da média, né? Então ele talvez não sirva como parâmetro, mas aqui provavelmente se você que está assistindo esse vídeo tem mais de 35 anos, você ouviu essa música pelo menos por dezenas de vezes, porque ela tocava por tudo. No final dos anos 80, início dos anos 90, ela ainda era muito presente, né? Nas rádios, nas festas, né? Uma música que marcou muito, marcou uma geração mesmo, né? Uma das músicas mais tocadas de toda a década de 80. Então, esse álbum aqui, ele foi realmente um sucesso estrondoso, né? Ele vendeu mais de 15 milhões de discos em todo o mundo. Ele chegou a ser o primeiro das paradas, né, de sucesso em 25 países. Então, realmente, ele foi um fenômeno, né? Ele foi um dos álbuns aí mais vendidos da história, né, do rock, né? Então, esse aqui eu tenho em LP de época e também um CD, né? Ele também tem essa versão aqui em CD, né? Um CD de época também, né? Ele ainda, igual era comum acontecer nos CDs mais antigos, né? Ele vinha aqui com o selo Compact Disc aqui na própria capa, né? Então aqui eu tenho ele no plástico, né, para preservar, mas o material é muito bacana, né? E aqui novamente o disco de vinil, né? Esse aqui é o maior sucesso do Europe. Em 1988, então, né, 2 anos depois, a banda lançou outro excelente álbum. Esse, claro, que não atingiu as vendagens astronômicas, né, do The Final Countdown, mas ainda assim ele vendeu muito bem, ele foi sucesso em alguns países, né, chegando no topo das paradas. O Out of This World, de 1988, ele vendeu em torno de 3 milhões e meio de cópias em todo o mundo. Então ele também foi muito bem recebido pela crítica, fãs, fez muito sucesso. Agora, comparando com o Prisoners in Paradise, lançado em 1991, as vendas foram muito menores, né? Até é difícil de achar dados estatísticos. O Prisoners in Paradise ele acabou sendo destaque apenas, né, no seu país de origem, né, na Suécia, né? Ali ele alcançou uma marca ali de mais de 100 mil cópias vendidas, vendeu ao redor do mundo, mas não foi muito inferior às vendas aos 2 álbuns anteriores, né? Não consegui encontrar dados globais, vamos dizer assim, de vendas desse álbum aqui, mas ele não chegou no topo das paradas, então com certeza ele vendeu muito menos, mas com certeza não é devido à qualidade das composições, porque esse álbum aqui é excelente. Vale a pena procurar, né, caso você não conheça esse material, né, é um álbum muito bom, tem músicas muito boas, mas isso mostra como a vida foi difícil para as bandas de hard rock, né, que estavam vindo dos anos 80 com um sucesso estrondoso, astronômico, né, para um início de anos 90 onde o mundo mudou completamente. Parecia assim que simplesmente do dia para a noite a sua música que tocava em tudo quanto é lugar ninguém mais queria ouvir. Então foi isso que aconteceu e foi muito difícil. Então as bandas tiveram muitos problemas, infelizmente, né? Porque as bandas continuavam lançando materiais excelentes, só que do dia para a noite
eles não tinham mais chance, vamos dizer assim, eles não tinham mais oportunidade. Simplesmente parecia que o mundo não queria mais saber desse tipo de música. E nesse álbum aqui, o Europe ainda soa mais pesado, né? As músicas são muito boas. Eu particularmente destaco a atuação do guitarrista, né? O Key Marcello, que ele tem excelentes riffs, solos de guitarra, assim, vale muito a pena. Eu acho que assim, a condução das músicas é muito boa. Então ele tem grandes riffs bem típicos aí de hard rock, né? Então não foi, em hipótese alguma, foi por uma má qualidade do álbum, né? Esse álbum aqui realmente eu considero ele muito bom. Para mim ele tem um lugar de destaque na minha coleção, né? Eu coleciono CDs há mais de 25 anos, né? Desde aí da minha adolescência, mas os discos de vinil eu coleciono há muito menos tempo. E esse foi um dos primeiros discos que eu acabei adquirindo, eu comprei alguns anos atrás aqui no sebo de Rio do Sul, né, o sebo Soler, e eu cheguei a pagar um valor assim que eu considerei muito bom, né, porque ele na época me custou R$ 35, ele vem completo, né. O legal é que desses 3 discos de vinil que eu tenho do Europe, né, de época, todos estão completos, né, tem um encarte interno e tal, né, até vou aproveitar para mostrar aqui, né. Claro, ele tem uma pequena mancha aqui, né? Aqui embaixo, mas o importante é que tem um encarte, né? Com foto da banda e tal, né? As letras, né? Das músicas, né? Eu acho bem bacana esses materiais de época que você ainda consegue um encarte com as letras e tal, né? E outro ponto aí que eu destaco também é a excelente arte da capa, né? Pelo menos pra mim, eu acho ela muito bonita, muito interessante, né? Um desenho muito bonito. Opinião particular, né, minha, né? Desses 3 álbuns que eu mostrei, pra mim essa é a capa mais bonita, né? Pelo menos aqui me chama mais atenção. E como eu estava falando aí do Key Marcello, né? Esse também foi o álbum de despedida dele na banda, né? Ele gravou apenas 2 álbuns na banda, né? O anterior, né, que foi o Out of This World, e o Prisoners in Paradise. Depois disso a banda se desfez e quando ela voltou, já voltou sem o guitarrista, né? Então, após o lançamento desse álbum, né, em setembro de 91 e após a turnê aí que se estendeu aí em 1992, a banda realmente acabou, ela encerrou as atividades e ela ficou muito tempo fora, né, de atuação, né, vamos dizer assim, ficou longe aí dos holofotes, né, tanto que o álbum seguinte da banda foi lançado apenas em 2004, que foi o álbum Start From The Dark. Eu não conheço bem esse material, não tenho ele em CD nem em vinil, não conheço realmente. Eu gosto muito dos vocais, né, do Joey Tempest, acho ele incrível, né, é uma grande voz do hard rock, né. Eu gosto muito do estilo da banda, né. Uns tempos atrás eles lançaram aí um álbum ao vivo, né, comemorativo dos 30 anos, né, do The Final Countdown, que eu tenho aqui inclusive na coleção, acho muito bacana. Para mim esse disco é excelente, né. E na minha opinião, se esse álbum tivesse sido lançado tipo uns 2 anos antes, eu acredito que com certeza ele tinha atingido aí as vendas do Out of This World tranquilamente, porque qualidade nas composições ele tem. O grande hit do álbum, né, I'll Cry For You, uma música muito bonita, eu gosto muito. Tem outros momentos excelentes no álbum, né. Tem canções aí mais vigorosas, os riffs de guitarra muito presente. Tem não só essa balada, como a própria faixa título, né. São músicas muito boas e vale a pena aí, se você que de repente está assistindo esse vídeo e não conhece esse álbum aqui e curte hard rock, vale a pena ir atrás. A banda é muito boa, o álbum é muito bom, mas infelizmente ele foi lançado numa época que o mercado tinha se fechado, né, para esse tipo de som e que infelizmente aí não teve o sucesso e o respaldo, né, da mídia, né, e, enfim, né, do público que ele merecia, né.
Então, para mim, ele foi injustiçado, né, por todas essas razões, mas que vale a pena aí para quem curte o estilo dar uma boa visitada, né, conhecer as músicas, redescobrir esse material, né, porque é um álbum aí muito bacana, né. Eu curto muito ele e acredito que quem é fã do estilo também deve curtir, né, porque realmente, falando em qualidade do material, ele tem de sobra. Então não foi por esse motivo que ele vendeu pouco, ou, né, enfim, ou que não, tipo, não repetiu o sucesso comercial dos álbuns anteriores, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem mais esse vídeo. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu!